Segundo, a segunda pergunta que eles fazem a Jesus é o seguinte: como realizar as obras de Deus? Isso está no verso 28 e 29. Essa pergunta revela a crença popular da época de Jesus, encabeçada por uma elite religiosa que acreditava que a salvação era pelas obras. Então, diante desse contexto, as pessoas dizem como realizar as obras de Deus. O que a multidão estava perguntando a Jesus era o seguinte: o que é que eu vou fazer para ser salvo? É ir ao templo? É oferecer sacrifício? É dar dízimo? É jejuar? É orar? É obedecer à lei? É obedecer ao calendário judaico? É circuncisão? É fazer a circuncisão? É circuncidar o filho? É fazer o quê? Quais são as obras de Deus, Jesus? Quais são? Então eles estavam ali completamente entorpecidos por aquela doutrina que os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da época estavam ensinando. Então eles, devido a esse entorpecimento desse ensinamento, a cabeça deles raciocina assim: o que é que eu vou fazer, Jesus, para eu ser salvo? O que é que eu vou fazer? Qual é a obra que eu vou fazer? Mas Jesus responde. Olha como é que Jesus responde de forma simples. Olha. Respondeu-lhe Jesus no verso 28. A obra de Deus é esta: que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus diz: creiam em mim. Simplesmente essa é a obra de Deus. Creiam em mim. Isso é o suficiente para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer o desejo de Deus, aliás, realizar o desejo de Deus. Porque Jesus é aquele que tem o selo de Deus. Veja aí, voltando no verso 27, a parte C do versículo. O Pai o confirmou com o seu selo. O selo de Deus aqui é a confirmação da pregação de João Batista. O selo de Deus aqui é os sinais que Jesus fazia. Sinal no Evangelho de João está dizendo que não é simplesmente um milagre. É um milagre que aponta para uma realidade muito maior, para além do milagre. E Jesus fez essas obras ou sinais. O selo de Deus aqui é o próprio testemunho de Deus e das Escrituras. Então Jesus Cristo tinha um selo de Deus. E é por isso que ele reivindica aquela multidão que fazer a obra de Deus era: creiam em mim. Simplesmente. Simplesmente. Enquanto aquele povo estava completamente cheio de fardos e de coisas pesadas sobre a vida deles, por causa das leis que se acrescentavam a cada dia, ao ponto de que alguns historiadores dizem que no dia de sábado não poderia carregar nem sequer um graveto que você estava trabalhando. Eles perguntam: como fazer a obra de Deus? Aí Jesus responde: creiam em mim. Creiam em mim, porque eu sou o Salvador do mundo. Terceira coisa que aprendemos aqui: Jesus é o único que nos pode dar a vida eterna. Nenhuma outra pessoa, obra ou religião pode nos dar a vida eterna. Olha o verso 27. Mais uma vez. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem, ele, Jesus, dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Portanto, só Jesus Cristo pode dar a vida eterna. Nada, nem ninguém pode dar a vida eterna além de Jesus. Somente Ele. Quarta coisa que aprendemos aqui é que o homem naturalmente se sente
na obrigação de praticar obras ou fazer alguma coisa para conquistar a sua salvação. Se nós olharmos no corredor da história, eu estou falando de toda a história humana, enquanto mais a religião ela é legalista, mais ela tem adeptos. Por quê? Porque enquanto mais o ser humano faz, ele se sente, não que ele seja, ele se sente mais amado por Deus. Então isso é um sentimento que está embutido no coração do homem por causa da sua pecaminosidade. O homem só se sente aceito, o homem só se sente completo, querido, amado, quando ele está praticando obras. É por isso que as religiões legalistas prosperam e nós podemos ver isso no corredor da história. Mas a salvação é pela fé, de acordo com a revelação das Escrituras. E além disso, essa fé que o homem tem, ela vem, ela é proporcionada, ela é dada, ela é um dom gratuito de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ou seja, toda glória e todo o trabalho vem de Deus. Verso 29 do texto a qual nós estamos lendo. A obra de Deus é esta, que creais naquele que por mim foi enviado. A obra de Deus é esta. Creiam em Cristo. Confiem em Cristo. Se entregue-se a Ele. Adore a Ele. Busque a Ele. Confie nele. Somente Ele é a verdadeira obra de Deus.